Gente, bom, antes de mais nada, obrigado aí por todos. Esse é da minha parte, assim, nosso último encontro. Depois, possivelmente, a gente vai agendar o próximo com o professor Renato, depois com a professora Ana, Ana, Ana Cristina Pascoal. Mas eu queria falar um pouco sobre planejamento, né? Que é uma coisa que a gente acaba usando na prática, no dia a dia, e muitas vezes de uma forma ou empírica ou muito bem instrumentalizada. Mas não tem como a gente fazer nada se a gente não planejar, né? Se a gente não parar, não pensar. Na verdade, todos nós temos um pensamento estratégico. A gente faz isso naturalmente no dia a dia. Quando a gente traz para a empresa, que a gente pensa no planejamento, né? A primeira pergunta é a seguinte: aonde eu quero chegar, né? Tem um pessoal que pergunta o seguinte: uma das primeiras coisas do planejamento estratégico remonta lá para a Grécia, né? Aristóteles já falava: nenhum vento é bom se eu não sei a direção. Se eu não sei onde eu quero chegar, qual meta eu quero cumprir, o que que eu quero ter, isso nada funciona. Isso funciona desde da nossa vida, nós como pessoas, onde eu quero estar, como eu quero me aposentar, como eu quero chegar na minha velhice, até das coisas mais simples que eu quero para minha carreira. Isso daí, o planejamento, ele tem camadas, ele tem estruturas. A gente planeja a nossa vida, a gente planeja a nossa carreira, a gente planeja a nossa família, ou pelo menos tenta planejar, né? Uma das coisas que a gente fala de planejamento é o seguinte: eu tenho certeza que a gente vai planejar, mas vão acontecer variáveis que eu vou ter que ir adequando esse planejamento. Quando a gente traz para dentro da empresa, para dentro de um contrato, a primeira coisa, né, que a gente faz é o seguinte: aonde eu quero chegar com esse contrato? O que que eu quero entregar? Como é que eu quero chegar nesse contrato? E aí tem algumas técnicas que podem ajudar, né? A nomenclatura, a maioria, divide em três tipos de planejamento, que chama de planejamento estratégico, o tático e o operacional, né? E aí tem essa pirâmide. Eu tenho um pouco vamos falar, de restrição à pirâmide, que eu falo o seguinte: não dá só para me pensar estrategicamente, que é o nível, vamos falar, superior da ponta da pirâmide, se a operação não funcionar. Então, elas têm que se fundir. Pegar um exemplo do dia a dia do nosso contrato, pegar um contrato de manutenção, nós temos aquelas pessoas que fazem ação operacional. Vou trocar um ramal de água, vou trocar um ramal de esgoto. Eu tenho uma programação que faz a ordenação, que faz a rota, e aí eu tenho o nível tático, né? E tenho desde aquele nível estratégico da empresa, onde eu quero chegar. Olha, que DG eu quero atingir, que SAP eu quero atingir, que qualidade, qual a produtividade. Tudo isso vai ser pensado. Se a gente não parar, e aí tem muitas vezes está o nosso erro, a gente acaba no dia a dia entrando numa seara de não pensar e acaba não planejando, né? Então a gente acaba fazendo, muitas vezes apagando incêndio, e o apagar incêndio nada mais é do que uma falta de planejamento. Claro que muitas vezes a gente é atropelado no dia a dia. A gente fala: ó, você tem que trocar o pneu para o carro rodando. É difícil? É difícil. Mas chega uma hora que a gente precisa começar a mensurar um pouco e planejar mais. Então, parar e falar: ó, deixa eu tirar um minuto aqui, deixa eu pensar o seguinte: hoje, o que que eu vou fazer com esse contrato? Então, pensamento básico estratégico, qualquer contrato, a primeira coisa é ler o contrato e entender o seguinte: o que que eu tenho que entregar? Então, o que que eu preciso entregar? O que que o cliente está esperando? Isso, isso, isso e isso. Então, eu já sei o que o cliente quer. Como que eu faço para atingir essas metas? Eu vou alocar recursos operacionais. Se eu alocar recursos operacionais, eu não vou ter condições. Geralmente, os recursos operacional ou nível operacional é aquele ligado diretamente à produção. É aquelas pessoas que estão na rua, é o nosso pessoal que está em campo. E eles também precisam, né, ter um planejamento de como executar o serviço. De novo, precisamos instruir, precisamos de segurança, o equipamento, se está abastecido o caminhão, se ele recebeu o PDA, se a rota foi confortável, se ele tem todos os materiais necessários para poder executar. Porque senão não adianta planejar, o cara do nível operacional ir lá para executar. Esqueci isso e aquilo. Não vou nem falar do eventual retrabalho que ele possa vir a fazer. O cara saiu lá para fazer uma troca de ramal, fez a troca, não compactou bem, operacionalmente isso vai ter problema. Automaticamente esse meu planejamento no nível operacional não foi bacana.
Então, o que a gente tem que se debruçar quando a gente pensa no nível operacional é: estou com a pessoa certa? Semana passada, acho que eu estava com o da Lua, que ele falou: Ah, Munhoz, eu gostei do negócio do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, se vocês vão pensando, uma coisa que a gente vem conversando, fala com a outra. Né? Não adianta eu colocar uma pessoa lá que ela não tenha conhecimento, habilidade ou atitude para resolver aquele problema daquela troca de ramal. Então, eu vou lá. Não adianta eu mandar ela lá se eu não der recurso. Não adianta eu mandar ela compactar se eu não der um sapo para ela. E assim consecutivamente. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser treinado, tem que ser dito. Dei EPI para a pessoa trabalhar, o equipamento está correto, o equipamento está em condições de uso. Né? Hoje eu tive a infeliz surpresa de receber uma foto do cliente, de um dos nossos clientes, mostrando uma reta escavadeira que eu vou falar um negócio: para subir naquela reta tem que tomar vacina antitetânica. Pô, não está nem em condições de uso. Chato para diabo. E a gente pagando por isso. Né? Então, assim, primeira coisa é pensar como que eu posso melhorar meu nível de planejamento operacional. Eu estou dando recursos, estou treinando pessoas, eu estou dando EPI, eu estou dando condições. Está resolvido isso? A gente sobe para o nível tático. Todo mundo que fica no back-office, então a programação, o RH, técnico de segurança, aqueles que não estão diretamente operando ou fazendo essa troca de ramal, fazendo essa vala, está no nível tático. O nível tático é como se fosse de tática de guerra mesmo. Esses tem que ser os caras que param para pensar: qual a melhor equipe eu vou mandar para esse local? É o encarregado que está no nível tático, né? É o supervisor que está no nível tático. Pegando para a maioria das realidades dos nossos contratos, os nossos níveis táticos, geralmente, é o pessoal da programação, são os supervisores, são os encarregados. São eles que vão achar a melhor tática de eu atacar, como fosse uma tática de guerra mesmo. Ora, vou mandar essa equipe aqui que se sai melhor aqui, vou mandar aquela equipe que se sai melhor acolá, e aí vou otimizar o tempo dessa equipe. Como é que eu otimizo a rota? Tudo isso tem que ser absurdamente pensado para otimização. E qual que é o nível estratégico? O nível estratégico é os gestores de contrato, que eles estão à frente de cada departamento. Então, briguei aqui com o Cláudio, né? Então, o Cláudio, ele tem que fazer um planejamento estratégico do dinheiro chegar até o final do mês. Ultimamente, só com oração, né, Cláudio? Mas a gente chega lá no final do mês. Você vai que vai. Né? O pessoal do Paraná tem que pensar: a contratação de platina, como é que eu faço para poder atingir os indicadores de qualidade, os indicadores que o cliente pensa. Tudo isso otimizando. O grande pulo do gato de planejar, né, é otimizar recurso e maximizar a produtividade. Desde que o mundo é mundo, se eu otimizar meus recursos e maximizar a minha produtividade, eu vou ter sucesso. Se não, senhores, esquece, não tem o que inventar. Agora, planejar é o momento que a gente para, pensa no organograma, desde a primeira aula, pensa no treinamento, pensa nas pessoas, pensa nos recursos, né? Eu estou dando, senhores, 90% dos nossos problemas é falta de planejamento. Que aí, quando eu não planejo, eu começo a apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio. Óbvio que na nossa atividade nós temos variáveis que são incontroláveis, a gente vai ver isso, né? A demanda vai mudando. Tá com chuva, aumenta a desobstrução. Tá muito frio, arrebenta mais rede de água. Tudo isso vai acontecer. Só que tudo isso já é mais ou menos conhecido. Sempre tem um fator ou outro. Quem está acompanhando aqui em São Paulo, da Sabesp, agora está tendo uma reclamação do cheiro da água em Hortolândia. Olha o trabalho que dá para poder consertar isso. O planejamento que vai ter para que tire essa má impressão. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, assim, minha sugestão para cada um de vocês: tem uma hora que tem que parar, dar uma respirada, mesmo se for sábado e domingo, né? À noite, como a gente está fazendo agora, para um pouquinho. Pô, o que eu posso melhorar aqui? Nível estratégico. Como que eu quero chegar? Onde eu quero estar com esse contrato? Eu quero estar no top do IDG, eu quero estar no top do ICEP, quero estar no top do IRA, ou quero ter. Como é que eu quero, aonde eu quero chegar? Isso muitas vezes são etapas, né? Eu falo, é um passo cada vez. Nenhum vento é bom se eu não sei a direção. Então, primeira coisa: aonde eu quero chegar com esse contrato? Onde eu quero chegar com o meu departamento? Que nível eu quero fazer de automação? E aí a gente começa a descer. É fundamental parar e respirar. Tirar 5 minutos,
Cada um de vocês tira 5 minutos, faz o planejamento, senão a gente não sabe onde quer chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, nenhum vento é bom. Os próximos slides, ele fala sobre o que é o planejamento estratégico, que é esse processo que possibilita você dar rumo, né, da empresa. Aí está genérica a empresa, mas a gente pode pensar para um contrato. Onde eu quero chegar? Que finalidade eu quero obter? Como eu quero otimizar esses recursos? O próximo é a definição do que é um planejamento tático, que a gente já conversou, que aí já são aqueles níveis de otimização dos resultados dos nossos departamentos, dos nossos setores. E é interessante, eu proponho, né, que cada um de vocês faça um exercício, cada gestor do contrato pense, cada líder de departamento, cada encarregado pare e pense o seguinte, pô, aonde eu quero chegar? Como é que eu vou otimizar? E faça esse exercício de otimização. E o nível operacional, como é que eu vou desenvolver de uma forma, né, com que o planejamento ocorra nesse conjunto homogêneo. A coisa mais difícil do planejar é realizar. E aí nós temos o próximo slide, por favor, que é o ciclo do planejamento. E aí não tem jeito, senhores. Vai ser repetitivo, mas é assim, ó. Fez o planejamento estratégico, depois tem que fazer análise e controle de resultados. Fez o planejamento tático, análise e controle de resultados. Fez o planejamento operacional, análise e controle de resultados, e eu consolido isso nos resultados. E isso é um ciclo. Se vocês perceberem, isso é retroalimentado contínuo e rotineiramente. Hoje a gente estava discutindo, né, estava discutindo entre dois contratos, qual software adotar para fazer a gestão do IDG, a gestão de equipe, qual é melhor. Optamos por andar com dois softwares em paralelos para poder analisar o resultado. Isso tudo, desde o momento estratégico, tático, até poder realizar o operacional. Senhores, isso é uma busca contínua. Não tem receita de bolo, entendeu? Isso não tem receita de bolo no sentido seguinte, tem que analisar. Eu sempre falo, ó, eu delego tudo menos o direito de supervisão. Quando a gente faz um planejamento, se a gente não acompanhar, se a gente não mensurar, nós não vamos conseguir administrar. Se nós não tivermos informações, nós não vamos conseguir administrar. Nem sempre a gente vai ter a gama de informação que a gente gostaria. Nem sempre a gente tem essa gama de informação. Porém, né, a gente trabalha com o que a gente tem. A gente sabe onde a gente quer chegar. A partir do momento que você já tem uma visão de onde você quer levar o contrato, você já fica muito mais fácil imaginar onde você quer chegar. Automaticamente você consegue passar isso para os seus encarregados, para os líderes, para os supervisores, e eles conseguem passar para a equipe. Melhorar esse processo de comunicação, também falamos na aula passada, né? Precisamos melhorar. Porque também não adianta eu ter um planejamento maravilhoso e ninguém saber que está dentro da gaveta. Né? Então, precisa pensar e precisa retroalimentar e ir pensando. E planejar não é um dia que a gente vai planejar o contrato e ele vai até o final. Não. Isso é um sacerdócio, isso é um exercício diário. A gente planeja hoje, vai mudar, vai acontecer uma variável incontrolável, vai acontecer uma mudança. A única certeza que a gente tem é que mudanças vão acontecer no meio do caminho e a gente vai se adaptando. Hoje, especificamente, dando um exemplo, a gente recebeu um comunicado da Sabesp, mais uma mudança no e-handle. O que isso impacta? Impacta num monte de atividade que nós vamos ter que fazer e mudar. Automaticamente, vocês vão receber essas informações, vão passar, e a gente vai melhorando. Então, assim, eu sempre falo, quando você aprende a dançar, alguém muda a música. E você tem que mudar o passo de dança, senão você vai parecer um louco, um maluco, e não vai chegar em lugar nenhum. Maravilhas? Tudo tranquilo até aqui? Podemos continuar, passar para o próximo slide? Sim. Bora lá. Positivo. Estou falando o seguinte, né? Quando a gente pensa em empresa, pensa em contrato, eu tenho que imaginar o seguinte: qual que é o ambiente que a empresa tá inserida, né? Quais são os elementos que podem impactar no meu planejamento? Vamos por lá. Governo. Governo pode impactar no meu planejamento? Pode. Uma mudança tributária, uma mudança de legislação, toda a forma de governo, uma prefeitura que baixa um decreto de pavimentação, tudo isso são ações que podem mudar a forma como eu planejei a empresa. Eu fiz a vida inteira desse jeito. Agora o prefeito resolveu mudar, baixar um decreto do pavimento. Mudou. A gente tem que se adaptar, replanejar e mudar. Então, todas as ações de governo, né, seja ele na instância federal, estadual, municipal,
pode afetar nosso contrato, nossa empresa, e automaticamente a gente tem que estar atento a isso e atender. É uma variável que a gente controla? Não, não é uma variável que eu controlo. Leis, né? Vai aumentar imposto. Eu posso chorar, eu posso espernear, mas não tenho o que fazer. Eu vou ter que obedecer. Né? Então, sobre essas coisas, são variáveis que a gente não controla, principalmente quando vem da parte governamental, seja federal, estadual, municipal, se adequa àquela situação que você não tem contra aí. Somos o lado mais fraco da briga. O lado mais fraco tem que acabar cedendo para poder seguir. Segundo, mercado de mão de obra. Mas o mercado está difícil, já discutimos sobre isso. Mas sim, é uma das coisas que impacta. Eu estou tranquilo aqui, aparece uma outra obra concorrente. Vai complicar a nossa vida. Vai complicar a nossa vida. Acho que na sexta-feira eu falava com o Ferrer justamente sobre isso. Presidente Prudente lá, vai ter universalização, não fomos nós que ganhamos esse contrato. Vai dar dor de cabeça para ele? Um pouco de dor de cabeça ele vai ter. Né? Não nos iludamos. Né? O Plínio lá em Franca, não fomos nós que ganhamos contrato de universalização. Ele vai ter dor de cabeça? Vai ter dor de cabeça. E assim consecutivamente. E não precisa ser obrigatoriamente uma obra na nossa área. O pessoal lá de Pouso Alegre reclama bastante, porque a indústria paga melhor. É um concorrente nosso. Então, assim, a gente vai se adaptando. Agora, alguém vai fazer, alguém vai ter que dar conta. Então, a gente é solidário, né? Eu sempre brinco, se Deus recrutou Adão e Eva e os caras fizeram besteira, não somos nós que não vamos errar. Mas a gente vai melhorando e vai continuar. A comunidade onde a gente está integrado, né? Muitas vezes, né? Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem condições. Então, se fizer qualquer coisa errada na rua, isso repercute no entorno que a gente vive nessa comunidade. Né? A gente precisa ter essa postura ética, uma postura correta, porque senão amanhã depois a gente vai ser impactado. Hoje, com redes sociais, com um monte de blogs aí, a gente acaba apanhando muitas vezes da comunidade. E isso afeta nosso planejamento, isso afeta nosso dia a dia. O que nós temos que fazer? Diminuir, treinar, conversar, explicar para nossas equipes, né, que a postura correta vai diminuir todo esse impacto. Concorrentes sempre nos obrigam a melhorar. Eu sempre falo o seguinte: o concorrente ele sempre te obriga a melhorar. O concorrente é o famoso tubarão no tanque. Né? E muitas vezes você precisa ter esse tubarão no tanque. Eu não sei se todo mundo conhece essa historinha, até vou contar. Né? No Japão, o pessoal gosta muito de peixe, e aí começou a ficar cada vez mais longo, né, mais longe a busca do peixe. Então, os caras iam cada vez mais longe buscar o peixe. E aí o peixe começou a chegar uma hora que não estava aí, o peixe já chegava, pescava, o peixe chegava já morto, a carne não era tão fresca e o japonês não estava gostando. Alguém teve uma ideia seguinte: vamos fazer os navios tanques e a gente leva esses navios para alto mar, pescamos e colocamos esses peixes aqui, né? E eles vão chegar fresco. O que acontece? O navio saía até encher o tanque do navio de pescado lá, os peixes ficavam naquele mega aquário, aqueles navios tanque, e acabava lá ficando apático, a carne também não chegava tão fresca. Até que um dia alguém teve uma ideia, falou: vamos jogar um tubarão no tanque para os peixes. Mas o tubarão vai comer um outro peixe, vai comer um outro peixe, né? Só que até o peixe descobrir quem ele vai comer, óbvio que você ia perder uma meia dúzia dos seus peixes ali. Mas até saber quem é quem, esses peixes iam chegar vivo, esperto, tudo ligeiro. Né? Então, muitas vezes, eu sempre falo, concorrente é igual um tubarão no tanque. Ele pode querer te abocanhar. Você só tem que ficar esperto, não é para que não seja você. No último encontro, no último summit, eu falei, né? Se tiver numa savana encontrar com o leão, tiver eu mais dois, eu não preciso ser mais forte que o leão, só tenho que conseguir correr mais que os dois. O que ficar para trás é que vai ser comido pelo leão, que não seja eu. Entendeu? Então, assim, a concorrência, ela nada mais é do que o leão, o tubarão no tanque, é aquilo que faz a gente oxigenar, faz a gente melhorar. Se o cara está evoluindo, vamos evoluir também. Né? Então, eu não acho ruim a concorrência, é ruim aquela concorrência predatória. Né? A gente tem visto, acompanhado alguns contratos, que a gente vê os preços, tem hora que eu fico aqui, mas, gente, onde a gente errou no orçamento? O que a gente não viu? Quando você vai pensar, vai ver, o cara está devolvendo o contrato, o cara não consegue entregar, ou o cara tem eventual prejuízo.
né? Então, assim, isso acontece também? Acontece, né? Então, assim, nem sempre o fato de ter o tubarão no tanque quer dizer que a coisa vai estar benéfica para você. E nem sempre, nem todo mundo acertam todos. Os nossos consumidores são aqueles que consomem o nosso produto. Muitas vezes a gente tem mais que um consumidor, que é o consumidor do nosso cliente, que a gente está lá na porta, no caso da Sabesp, da Copasa, da Sanepar, da Embasa, da Caesb. Nós que estamos lá representando o cliente para esse consumidor, por isso tem que estar uniformizado, crachá, bem apresentado, com EPI, né? E também temos o nosso consumidor, que é o cliente a quem a gente presta serviço, que a gente também tem que entregar dentro daquilo que foi combinado. Tecnologias estão aí para ajudar a nossa vida, as inteligência artificial. A gente começou esse mês a instalação dos módulos de inteligência artificial nas câmeras das retas. Então, além de ter todo o pessoal de segurança que vem fazendo um trabalho excelente, né, de prevenção de segurança, né, aproveitar, parabenizar a toda a equipe que estamos como verde na Sabesp, estamos indo muito bem, estamos diminuindo muito o número de acidentes. Eu não sei quanto tempo a gente está sem acidente, mas a gente tem feito um trabalho, o pessoal de segurança aí tem feito um trabalho excelente, né? Mas eu sempre pego no pé. Hoje nós tivemos reunião, precisamos melhorar, melhorar, melhorar. Isso é contínuo, né? Não tem como. E trazer tecnologia, e trazer informação, e trazer mudança, mas estamos conseguindo entregar. Estamos já verde, agora queremos ficar um verde clarinho, eu brinco, agora vamos ficar um verdão, né? Mas é um processo de planejamento, de pensamento, de discussão. Hoje a gente sentou uma hora lá na sala da Val, ficamos discutindo isso, aquilo outro, planejando qual a estratégia, qual a forma. É isso, senhores, não tem jeito. Precisamos achar caminhos. Existem os sindicatos que regulam a nossa atividade. Hoje a gente tem algumas dificuldades com eles, porque algumas coisas que a gente gostaria de fazer não é possível, mas ainda assim a relação é muito tranquila. Tem todo o sistema financeiro, né, que regula a forma de pagamento. Então, assim, não adianta a gente planejar tudo direitinho e o cara esquecer os boletos na gaveta do escritório e a gente pagar multas e juros, né? Aí não teve planejamento nenhum, né? Você pega teu planejamento, rasga fora. É tão difícil ganhar R$ 1, e aí, se dias atrás, a volta estava brava para diabo, cheia de razão, pagando mais de R$ 40.000 de multa, porque não chegou o boleto aqui. Aí fica difícil a vida, né? Quando chegando o boleto aqui, e aí você morrendo. E, senhores, eu vou falar, sistema financeiro não perdoa. Apagou com atraso é multas e juros, né? Então, isso não tem jeito. Tem os nossos fornecedores, que impactam no dia a dia. A gente vê tubo se não chegar, se a gente não planejar, se não tiver um material, não vai dar certo. Então, vocês percebam a quantidade de variáveis que nos circulam, né, para a gente poder fazer nosso planejamento. Por mais que nós pensamos aonde nós queremos chegar, vamos ter que lembrar que tem governo, tem mercado, consumidor, tem mão de obra, tem comunidade, tem concorrente, tem tecnologia, tem sindicato, tem sistema financeiro. Então, assim, isso vai acontecer, fora a obrigação de entregar, fora aquelas coisas internas do dia a dia. Então, assim, planejar é uma arte, e muitas vezes planejar não pode ficar na cabeça. Essa é uma das falhas que tem. Muitas vezes a gente deixa esse planejamento na cabeça. Eu brinco que eu sou velhinho, que eu gosto de rabiscar, tal, tal, mas é uma forma que eu consigo me comunicar. Precisamos colocar isso no papel, na IA, aonde vocês quiserem, né? No chat GPT, acha alguma forma, mas tem que planejar, tem que entregar. Cada um da forma que achar mais conveniente. Eu sou da turma de escrever com lápis, né? Mas não tem jeito. Tranquilo até aqui? Alguém mandou uma mensagem, eu não consegui ler, mas você tem uma mensagem aí. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Bora lá. Vamos passar para o próximo slide? Muitos de vocês talvez já ouviram falar de análise do SWOT, né? Quando ele está fazendo planejamento, muitas vezes, o que que a gente pensa? A gente faz uma análise de SWOT para ver quais são as oportunidades, né? Esse W é de street de briga, weakness de final de semana, opportunity,
de ameaças, né? Então, oportunidades, fraquezas, forças e ameaças. Então, análise do SWOT. Geralmente, você fazer uma análise de SWOT, como é que eu sei que eu, tô com, que eu tenho uma oportunidade ou uma fraqueza? Comparando com o concorrente, tá? Então, assim, para mim fazer uma boa análise do SWOT, eu tenho que comparar meu contrato com um contrato vizinho ou a minha empresa com uma empresa concorrente, né? Eu faço muito isso aqui. Como eu tenho um panorama de todos os contratos, eu consigo comparar contrato A com contrato B, que está fazendo contrato C, quais são as verdadeiras oportunidades que esse contrato tem, quais são as ameaças, quais são as forças, quais são os pontos fracos e os pontos fracos. Ponto forte ou ponto fraco. Algumas traduções falam como ponto forte, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Aí é só uma questão de tradução, né? O que nós temos que fazer com isso? Por que eu trouxe a análise do SWOT? Dos nossos pontos fortes, das nossas forças, né, aquilo que a gente faz bem feito, nós temos que maximizar e fazer melhor do que ninguém. Ah, e aquilo que é uma ameaça, aquilo que é meu ponto fraco, o que eu tenho que fazer? Nesse sentido, você tem que buscar minimizar essa dependência. Pô, o meu ponto forte é a capacidade de atender rápido. Então, eu vou maximizar isso. Ah, meu ponto fraco é o meu tempo que eu tenho para mobilizar X coisas, X equipe. Eu vou buscar minimizar para que isso impacte o menor possível no contrato. É importante porque, assim, todo contrato, todos nós, temos nossos pontos fortes e temos nossos pontos fracos. Isso daí, cada contrato tem muito sua particularidade, tem o seu viés. Então, é importante falar assim, pô, quais são os pontos fortes? Não sei se você repara, qual que é o ponto forte do contrato de você? Aquilo que você está atendendo bem o cliente. Esse é um ponto forte. Você não pode deixar isso cair. No seu planejamento, esse ponto forte, você tem que ser ressaltado para que ele atinja a meta, o objetivo que você quer. Pô, mas eu tenho aqui um ponto fraco, muitas vezes aqui pela região eu tenho uma dificuldade de repor equipe, aí eu fico com a equipe defasada. Você tem que planejar de tal forma, né, com que esse recrutamento seja mais contínuo. É sempre maximizar as oportunidades e diminuir as ameaças. Isso não tem jeito. Todos nós temos nossos contratos, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? A diferença de ameaça e oportunidade, ponto forte, ponto fraco, é que são aquelas variáveis que eu posso controlar e as outras são aquelas variáveis incontroláveis, né, que vêm de ações. Um exemplo de coisas do que eu posso usar como ponto forte, né? Fornecedor, eu posso mudar de fornecedor, né? Uma coisa que eu não posso usar como oportunidade, a parte de governo que eu falava, é uma variável incontrolável. Se muda uma lei, eu tenho que me adequar àquela lei, né? Recentemente, nós conversamos assim, vamos pegar uma parte legal. Mais de 2 horas, a multa agora vai ser automática, vai subir para o e-handle. Então, assim, é uma variável que eu não posso controlar, é uma multa do e-social, que o e-handle agora da Sabesp, por exemplo, vai pegar, e eu não posso mais fazer 2 horas. O que eu vou ter que fazer com isso? Replanejar minha operação. Ah, mas eu não concordo. Não. A gente pode até discutir isso na mesa do boteco. A gente pode até ser solidário, abraçar e chorar junto, mas tem que respeitar. Não dá para receber multa, não dá para ter o Ministério do Trabalho daqui a pouco intervindo na empresa. Podemos sapatear, xangar, espernear, mas não tem que fazer. São no máximo 2 horas, com 11 horas de intervalo do final da jornada para outra. Ah, mas numa exceção. Numa exceção, a gente vai conseguir eventualmente justificar, o cara tem que compensar as horas. Ah, mas é difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, se fosse fácil, não precisava da gente. Eu sempre falo assim: se fosse fácil, não precisava da gente estar aqui. Então, assim, não adianta a gente sapatear, espernear. É uma variável incontrolável. É uma lei que falou: ó, não pode ter mais que 2 horas extras. Não pode passar de X horas. Tem que ter X prazo de intervalo. Ah, mas é um absurdo. De novo, a gente pode sentar, fazer um churrasco, uma roda de oração, chorar junto. Mas não tem o que fazer, senhores. É lei. Ou você cumpre a lei, ou anda à margem da lei, você é marginal. E amanhã depois a gente vai ser penalizado, né? Ah, não concordo. De novo, não adianta. Então, existem oportunidades
e suas forças, né, suas fraquezas, vendo aquelas variáveis que eu não controlo. Ah, vai subir o imposto. É um absurdo. De novo, você pode chorar que está subindo imposto. Ah, o prefeito lançou um decreto agora que para poder intervir aqui tem que pegar uma coisa. Você pode sapatear. Então, existem coisas que a gente vai ter que se adaptar. São ameaças que acontecem conosco. A gente vai tentar minimizar essas ameaças e maximizar o nosso ponto forte. E não tem o que fazer. Senão a gente vai ficar eternos chorões, eternos brigadões, e não vai chegar a lugar nenhum. Tranquilo? Vamos lá para o nosso próximo slide? E aqui é para a gente pensar um pouquinho, né? Que a gente fala do diagnóstico estratégico, né? E o diagnóstico estratégico assim, é engraçado porque tudo começa com um conceito. Foi a primeira aula. É importante ter um conceito que nos ensina a pensar corretamente. E a primeira coisa, fala assim, identificação da visão, né? O que é a visão de uma empresa? Aonde eu quero chegar? Cada um de vocês, né, cada um de nós tem uma visão. Aonde eu quero chegar? Né? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Como é que eu quero encerrar minha carreira profissional? O que eu quero fazer quando me aposentar? Se eu quero me aposentar ou não? O Ferrer falou que não queria se aposentar, que está feliz da vida que voltou. É isso, Ferrer? Vou cutucar o É por Ferrer aí o aqui. caminho. Tem uma moçada aí, Ferrer, que eu vou falar um negócio, tá com menos energia que você, viu? Tô precisando pegar você passar nos contratos. Tem uns neguinhos já com 20 anos morrendo, rapaz. É isso daí, cara. É isso daí. Então, assim, né? A visão é onde nós queremos chegar, né? Onde a gente quer estar daqui a algum prazo. A empresa é a mesma coisa, né? Como é que a gente quer ser reconhecido como empresa? Eu sempre falo, né? Isso daí é um mantra que tem que repetir. Eu não quero, né? Uma das coisas que eu sempre falo assim no contrato, senhores, não abre mão, não pega R$ 1 que não seja nosso. Está proibido medir 1 metro a mais de tudo. Mas também, se colocou 1 centímetro e não pagou, a gente vai brigar. Fala, eu não quero R$ 1 que não seja nosso, mas também não abro mão de 1 centavo de serviço feito. Isso daí é uma questão de empresa. Ah, mas o fulano faz isso, ganha melhor que você. Bom, cada um sabe como é que vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Amanhã, ser chamado pelo cliente, que eu fiz uma atividade que dentro, fora das 4 linhas, não tem jeito. São valores. E isso são inegociáveis, senhores. Valores são inegociáveis. A visão de uma empresa, onde ela quer chegar, os valores que ela quer chegar, isso é inegociável. Se a gente começar a negociar esses valores, vocês podem ter certeza que daqui a pouco a gente perde a personalidade. Todo ser humano que começa a ficar meio esquisito, cada dia ele tem um valor, logo, logo ele começa a perder a personalidade. A empresa é a mesma coisa. Então, a identificação da visão de querendo chegar, valores que nós temos que ter, isso tem que ser melhorado, visto sempre, revisto, se adequado ao ambiente, mas nós não podemos mudar. Isso daí é o básico de qualquer empresa, de qualquer contrato. Se o gestor do contrato não tiver a visão de onde ele quer chegar com o contrato dele, souber com que valores ele quer chegar, certamente não tiver de encontro com essa visão nossa, certamente a gente não vai dar certo, não vai conseguir. Né? Nós queremos chegar dentro das 4 linhas. Fazendo uma análise interna, todos os nossos recursos para melhorar sempre, uma análise externa de como está, uma análise de como está o mercado concorrente que está fazendo. Então, esse é o básico para fazer qualquer diagnóstico de estratégia. Saber com que valores, aonde eu quero chegar, com que valores eu quero atingir esse objetivo, quais são as qualidades internas que eu possuo, qual que é o ambiente externo que eu vou estar operando e como é que faz os concorrentes. Com base nisso, eu consigo melhorar sempre. É contínuo e rotineiramente. Pode passar mais um slidezinho. E esse último slide aqui é um dos que eu mais gosto de estratégia, que é a matriz de estratégia do Porter, Michael Porter. Esse foi um dos caras, quando eu comecei a estudar, mais me deu dor de cabeça para entender ele, mas quando a gente começa a entender um pouco essa matriz aqui, a gente começa a entender nosso posicionamento empresarial. Então, imagine que a gente está no centro, que a empresa, nosso contrato está no centro, e a primeira pergunta que eu posso começar é o seguinte: qual que é o poder que eu tenho de barganha com os meus fornecedores?
Quem dita preço? Sou eu ou os meus fornecedores? A gente recentemente está participando da universalização do interior, onde tem que fornecer estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, reservatórios e tubulação. O que está acontecendo? São empresas muito maiores do que nós, praticamente poucas no mercado, e que elas ditam o preço. Então, assim, quem vai ditar o preço na hora de comprar o tubo? Sou eu ou essas empresas? Essas empresas. Quem vai ditar o preço na hora de comprar uma estação de tratamento? Somos nós ou essas empresas? São essas empresas. Então, assim, primeira coisa que nossa empresa tem que entender, qual que é o poder que eu tenho de barganha para aqueles caras que são meus fornecedores? Ah, mas tem um fornecedor aqui do lanche, eu posso trocar. Do lanche você pode trocar. Ah, aquele ali do barbante eu posso trocar. Do barbante você pode trocar. Só que existe, numa curva ABC, aqueles mais importantes, você tem que se perguntar, quem é que manda nessa relação? Ah, quem manda nessa relação muitas vezes é o nosso fornecedor. Nós mesmos, dependendo de algumas coisas, fornecedor de diesel, a gente consegue pagar o que a gente pagava há 40 dias atrás? Não. É um mercado que aumentou. Então, qual que é o poder de barganha que eu tenho? Se nós pararmos, ó, quando a gente para fazer uma análise da nossa empresa, da nossa atividade, olhando isso aqui do Porter, você quase desiste da carreira. Por quê? Nós não temos poder de barganha, basicamente, com os fornecedores. Diesel, multinacionais maior que nós. Tubulação, multinacionais maior que nós. Né? Turma de locação é um mercado estabilizado. Então, assim, quando você está em poder de barganha do fornecedor e do outro lado você tem o cliente. Então, assim, ó, qual o poder de barganha que eu tenho com o meu fornecedor? Muito pouco ou quase nada. Bom, se eu tenho muito pouco ou quase nada, então eu sei que ele aumentando o preço, eu tenho que repassar isso para quem? Para o meu cliente. Aí vira, qual que é o poder de barganha que eu tenho com o meu cliente? Puta cliente desse tamanho fala, não vou aceitar o repasse. Então aqui aumentou o custo, aqui não aceitou o repasse. Você já deu, ó, aqui, você já tá cruz de um lado, espada do outro. Aí a tua cinturinha já ficou meio apertadinha aqui, concorda? Você tá tirando do quê? Da tua margem. Então já começou a dar uma complicada, mas calma que piora. Tudo na vida pode piorar, né? O cara aumentou o preço do diesel, você vai falar com o cliente e fala, não aceito repasse, você já deu aquela primeira travadinha. Aí você fala, mas calma aí, como é que estão meus concorrentes? Quem manda mais, eu ou eles? A gente está numa esfera que muitos concorrentes são do mesmo porte, ou maior, ou tem uns malucos. Aí o cara vai e baixa o preço pelo aquele serviço que você estava fazendo. Então você percebe, ó, qual o poder de barganha que você tinha com o fornecedor? Nada. Faca numa costela. Qual o poder de barganha que você tinha com o cliente passar o preço? Nenhuma. O concorrente vem, baixa o preço. Aí você já está com 3 facas cravadas aqui, não tendo muito para onde correr. Fala, não, calma, né? Eu vou achar algumas soluções, né? Aquilo que eu faço pode ser substituído por algo? No nossa atividade, por enquanto, não. Vai precisar de mão de obra, maquinário. Não tem um robô ainda que vai lá e troca a rede sozinho que faça isso. Temos IA, alguma coisa. Opa! Então, a nossa ameaça de um produto substituto é um pouco menor. Então, estou aqui, poder de barganha, fornecedor, nada. Poder de barganha com o cliente, nada. Mas o concorrente por cima. Mas nós não fazemos uma atividade que seja facilmente substituída por uma tecnologia. Vem melhorando contínuo, rotineiramente, vem melhorias de processo, mas não é um produto que a gente tem um produto de tecnologia que do dia para a noite pode ser substituído. Se vocês pararem para pensar uma Uber, pode surgir um outro aplicativo muito mais rápido. Antigamente tinha o Orkut, de repente surge o Facebook, agora é o Instagram, daqui a pouco surge outro. Então, existem atividades que você consegue substituir mais rápido. E se a evolução for por tecnologia, não tem jeito. Não é? Quem teve carro a combustão, hoje ignição eletrônica, agora carro elétrico, e vai surgir, e vai melhorar. Então, pelo menos na nossa atividade, produtos substitutos não é tão simples. É diferente de algumas áreas que
você acha produtos substitutos. E, por último, não menos distante, qual é a ameaça de novos concorrentes? Porque uma coisa é o concorrente existente. Esse eu conheço. Eu sei como ele opera no mercado. Eu mais ou menos conheço o modus operandi do meu concorrente atual. O problema é um novo existente. Eu sempre brinco, né? O pessoal, aqueles caras mais ciumentos, não, porque fulano, que as meninas mais ciumentas, tal, tal. Fala, não tem ciúme do ex. Esse você conhece. O problema é o novo. O problema é o cara, é o Ricardão chegar, que é novidade. Aí pode mudar todo o jogo, porque você não estava preparado. Então, o que eu falei, ó, na nossa atividade, a gente tem uma grande vantagem. Nosso produto, né, nosso serviço, não é facilmente substituído. Não é tão fácil substituído. Então, temos essa vantagem. Mas nosso poder de barganha para com nosso concorrente, nosso fornecedor é muito pouco. Repassar para o cliente é complicado. Os concorrentes volta e meia abaixo o preço. E aí pode já surgir do nada novos concorrentes. Né? E aí começa a apertar um pouco mais sua vida. E é isso que a gente tem que pensar no dia a dia. Então, perceba que a gente vai sempre ter uma forma aí de atrapalhar um pouco. E tudo isso reflete no nosso planejamento estratégico. Não tem jeito. Quando eu vou pensar estrategicamente, eu tenho que pensar nisso. Tenho que pensar no concorrente, tenho que pensar no fornecedor, pensar como é que eu vou trabalhar com o cliente, senão eu vou me enroscar. Beleza? Estamos chegando aqui no final, o último slidezinho, só para a gente repensar um pouquinho aqui, que eu gosto muito, já que falamos de estratégia, um dos caras que mais foram estrategistas na história da humanidade, Winston Churchill, e ele falava o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, os otimistas vê oportunidade em cada dificuldade. Muito parecido com o chinês também, né, que vê o símbolo da crise como oportunidade. Então, assim, a gente não pode ser pessimista e ver dificuldade em cada oportunidade. Nós temos que ser otimistas e cada oportunidade, né, fazer dessas dificuldades um lado positivo para nós. Gente, hoje eu diminuo os slides para ficar dentro da 1 hora combinado. Agora são 18h52, então ainda dá conseguir cumprir meu acordado para com vocês. Dúvidas, medos e angústias? Nenhuma, isso é bom. Quando não tem nada, é que tá todo mundo com fome, vai ver gravado, tá certo, tá, né? A minha falou assim, vai ter aula. Eu falei, não sei, eu vou faltar, né? Não sei se hoje tem encontro, eu vou faltar, né? Gente, eu queria, ó, Que é novamente... isso? Até de férias eu tô aqui, Carlos. Tô sentado aqui escutando o senhor. Mas Férias? Que palavra é essa aí? Não, o Guilherme... Rapaz, eu acho que o Guilherme é o que mais tira férias na polêmica. Não é possível, não? Não, ele tem essa mania dos incas, maias e asteca, que tinha essas manias antigas de se ausentar do ambiente de trabalho. Eu já falei para ele, parece inca, maia, asteca, eu nunca vi um trem desse. Deixa para descansar da meia-noite às 6 da manhã, né, Carlos? Você tá certinho, ó. Queria aproveitar, ó, aproveitar assim, Guilherme, nos últimos tempos, essa férias dele é merecida, viu? Nos últimos 2 dias ele trabalhou bastante. Não, realmente assim, pessoal, os últimos 2 dias, né, Márcio? O pessoal do comercial também, a gente o pessoal vem do comercial sabe. A gente não pode reclamar assim, por causa dos ondas e dos processos de automação, a gente vem desde dezembro aí, o pessoal de orçamento, Bernardo, Guilherme, todo mundo envolvido aí, pessoal do comercial, trabalhando bastante. Graças a Deus, ganhamos o nosso lote que a gente queria da onda 1, estamos aí bem encaminhado para a onda 2, né? Então, assim, e precisa descansar. E o bom de descansar é que tem tempo para planejar, viu, Gui? Fica planejando melhorias no orçamento. Já estou pensando nisso. Isso. Tem que sair muitas vezes do ambiente, porque saindo do ambiente a gente refresca um pouco aí. Sair um pouco da zona de conforto, ir para um conforto, mas ficar pensando no macro, né? Como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ampliar aí o espectro aí para a gente poder estar sempre evoluindo. Um dia de descanso, o cara tá com esse ânimo todo, imagina uma semana, Pelé, que ele vai estar. Você imaginou, Márcio? Tá Se um dia de inspirado. descanso ele já está filosofando, até o final da semana ele escreveu uns 3 livros. Segura ele quando voltar.
É isso Ai, aí. Jesus. Gente, Mas mais alguma obrigado, viu? contribuição? Merecido. Se não, Todo eu queria mundo aí tem esse agradecer a mérito todos. aí. Ô, Carlos, eu queria aproveitar também e falar um pouquinho que tem a ver com o assunto. Eu tenho conhecimento, até joguei no Google aqui, a matriz de Eisenhower. Não sei se você conhece por nome, que é algum da Segunda Guerra Mundial que ele separa em 4 quadrinhos. O que que é urgente, o que que é menos urgente, o que que é importante, o que é menos importante. E é legal trabalhar porque muita coisa que às vezes está na nossa listinha de tarefa a gente consegue delegar. Principalmente num canteiro que tem bastante gente. Então, pô, às vezes eu tenho 15 coisas para fazer. Eu tô vendo que não vai dar tempo de eu fazer as 15 coisas. Deixa eu separar aqui quais são os 25% mais importantes, os 25% mais urgentes. Opa, essa é minha. As demais, às vezes pode colocar um terceiro para ajudar também, melhor do que ficar sentado em cima do problema 3 dias porque não deu tempo de fazer. Eu passo muito por isso aí com o bando de obra, então às vezes eu vejo uma listinha de tarefa e falo, gente, eu ia trabalhar 30 horas hoje que eu não ia conseguir terminar tudo. E aí eu saio delegando algumas coisas para algumas pessoas. Então também ajuda muito em relação a esse controle de conseguir atingir o esperado, né? Porque tem dia que é complicado. A gente sabe que obra tá dor de cabeça, ainda tem um imprevisto que era ruim, piora. Então, às vezes, é bom também aprender a delegar. Acho que tá no mudo. É uma boa mesmo, né? O Eisenhower acho que foi um ex-presidente aí dos Estados Unidos, né? Essa matrizinha aí que você falou, André, é uma boa. Acho que eu vi na pós, se eu não me engano também. No fim das contas, é aquele negócio, né? Faz a agenda, delega e elimina. É, ninguém consegue fazer com a quantidade de coisas que todos nós aqui temos. Se for fazer tudo, ninguém faz nada. Então, se a agenda delega, para você poder conseguir sair eliminando as coisas, né? E aquele negócio, às vezes nem sempre urgente é importante. Então, Exatamente isso. a gente tem que ter essa separação aí. E muitas vezes vai montar alguma coisa que depende de um terceiro. Já dispara para ele fazer a parte É, dele logo, para depois, quando você sentar para fazer, estiver pronto. exatamente. Isso é planejar. Isso é planejar. Senhores, olha, hoje a gente tem muitas ferramentas de planejamento. Muitas, 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 muitas. Então, assim, o que precisa é parar. Porque esse nosso encontro, na verdade, é um momento para a gente parar e refletir um pouquinho. Ó, na hora de eu parar, pensar um pouquinho, muitas vezes uma hora parada pensando é mais produtivo que um dia inteiro de apagando incêndio. Entendeu? Exatamente Então, isso. assim, eu brinco, né? Quando eu quero pensar alguma coisa, eu tenho o hábito de cozinhar. Então, quando eu falo que eu tô com pica, pica, pica lá com minhas coisas, cozinhando, eu tô ali, né? Preciso. Cada um tem um jeito. Um vai para academia, outro vai correr, outro precisa ficar sozinho, outro fica ouvindo música. Cada um de nós tem a sua mecânica. Mas tem que parar e pensar, planejar. Isso vale para tudo, vale para nossa vida pessoal, para a vida familiar, para a vida profissional. Se eu não parar para planejar, para pensar de curto, médio e longo prazo, não tem ação que eu faça que seja boa. Entendeu? Então, essa parada é fundamental. É fundamental. Legal, Perfeito. legal. Gente, mais alguma contribuição aí? Todo mundo cansado, segunda-feira, chegando lá. Bom, novamente, queria agradecer a todos, né? Queria realmente agradecer a todos aí. Ainda não temos a agenda do próximo encontro, que estamos esperando a confirmação, mas possivelmente com o professor Renato, né, Sanches, que vai fazer conosco. E, então, novamente, agradecer a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para que a gente faça essa reflexão do nosso dia a dia profissional, né? Então, estamos aprendendo e fazendo. Eu sempre brinco, né? Podemos melhorar sempre. Estamos hoje numa situação bacana de empresa, mas temos que melhorar, temos que estar olhando para frente, temos que estar preparados para os desafios que eles vão vir, né? A gente, no começo do ano, ia imaginar que ia ter uma guerra no Irã, que ia aumentar o combustível, que ia aumentar. Não, mas isso vai acontecer. E se não fosse a guerra no Irã, ia ser um atentado. Se não fosse um atentado, senhores, a única certeza que a gente tem é que sempre vão ter imprevistos. E esses imprevistos raramente vão jogar a nosso favor. A gente tem que estar preparado para isso com uma margem aí, né? Você não tem poder aqui, você não tem poder ali, você não tem poder ali, você tem que achar aquilo para poder escapar e minimizar. É sobre isso. Obrigado a todos aí, bom descanso e a gente se vê nos próximos encontros aí, tá bom?